Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar conectados, meu caro ouvinte, juntos com essa proposta de buscarmos entendimento, buscarmos os recursos libertadores de todo mal, e isso nós conseguimos ao comungarmos com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho de amor. E para colaborar conosco, vamos buscar nesta obra o livro Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, cujo autor, você já sabe, é Pedro de Camargo. E hoje vamos estudar o capítulo Brado de Fé. Sabendo-se que brado, meu caro ouvinte, é aquela atitude bem encorajadora de erguermos a voz e com muita segurança e convicção elevarmos as condições favoráveis para que todos possam nos ouvir. E Pedro de Camargo inicia dizendo: levanto minha fronte, ou seja, o meu rosto, e vejo pairando muito acima de mim tantos homens que se distinguiram neste mundo, uns pelos fulgores da inteligência, outros pela inteireza de caráter e extrema bondade de coração. São os gênios e os santos. Então aqui o autor já demonstra a sua humildade, reconhecendo quantos se encontram acima de nós e que podem representar a condição de arautos, não exatamente como exemplos vivos, porque exemplo realmente vivo somente Jesus, mas eles apontam o caminho, mostram que é possível e todos nós podemos também chegar lá. Elevo mais ainda o olhar do meu espírito e antevejo uma hierarquia majestosa e sublime. Os super-homens, seres angélicos, puros e amoráveis, anjos, arcanjos, deuses com letra minúscula. Depois sinto-me levado a considerar o que se passa nos planos que estão em escala inferior ao meu. Então estes seres de hierarquia majestosa são aqueles que desenvolveram um alto grau da condição favorável de atingir a perfeição relativa. E quando ele olha para baixo, vai encontrar também a escala inferior. Vejo homens que estão muito abaixo de mim em moralidade e saber. Lobrigo ainda, devassando o incomensurável cenário da vida. Lobrigar, meu caro ouvinte, significa ver com dificuldade. Seres inferiores, animais de toda espécie, de variedades quase infinitas, do mísero verme que se roja no pó, ao trêfego pássaro sulcando os ares, da fera bravia que ruge nas brenhas, a mansa ovelhinha, balando docemente a porta do aprisco. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. De O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão 540. Repetindo, a questão 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso.
Então aqui nessa questão, meu caro ouvinte, Allan Kardec está considerando os espíritos colaboradores com os fenômenos da natureza, que são espíritos recém-criados, que desenvolveram alguma habilidade. Portanto, referem-se a esse conjunto em que Pedro de Camargo considera que possam existir seres abaixo da nossa evolução. E os espíritos respondem, uns sim, outros não. Quer dizer, uns têm a consciência do que fazem, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Olha aí os seres inferiores. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então nós vemos que eles são inferiores na escala evolutiva, mas não são menos importantes. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, meu caro ouvinte, há todo um encadeamento de aprendizagem no mecanismo evolutivo, onde todos os seres, o mais ínfimo que se possa imaginar, até o mais admirável na hierarquia da condição de perfeição relativa, tudo estabelece uma harmonia natural de crescimento e progresso. E mais adiante, quanto às ocupações e missões dos espíritos, Allan Kardec comenta: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Então é assim, meu caro ouvinte, enquanto houver dependência direta com as necessidades da matéria, nós estaremos dentro desses graus ainda inferiores, necessitando de aprimoramento. E Pedro de Camargo continua com seu brado de fé: eis que então se apodera de mim o desejo ardente de me dirigir a esses seres todos, aos do alto e aos do baixo plano, dizendo-lhes: irmãos meus, que vos achais acima de mim, não vos invejo, admiro-vos. O estado superior em que vos achais é um incentivo para mim. Quero imitar-vos, quero esforçar-me, serei diligente, operoso e perseverante, pois sei que assim, por esse caminho, galgarei um dia essa esfera luminosa em que habitais, tornando-me tal como ora os vejo. O sentimento que me despertais é de emulação. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos.
Ainda pelo Livro dos Espíritos, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? E os instrutores da humanidade respondem: isso é verdade, mas é que outras lhes tomaram lugar, como outras tomarão o vosso, um dia. Questão 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E a questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então, como é interessante tudo isso, meu caro ouvinte. Deus utiliza nós, a cada um de nós, seus filhos, para que através do estudo, dos experimentos e das condições de crescimento e adaptação, conforto, nós estabeleçamos progresso. Ao contemplar-vos, continua o brado de fé de Pedro de Camargo, experimento um grande anseio de escalar as alturas, subindo a escada de Jacó, por onde também vos elevastes. Sei que minha sorte vos interessa e que o meu desejo é o vosso. Ajudai-me. Também nós precisamos desta ajuda, meu caro ouvinte, daqueles que já estão adiante de nós, ensinar-nos o caminho que aponta para o Mestre. Vamos continuar com o brado de fé já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Brado de Fé. A obra é o livro Em Torno do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira, e o autor é Pedro de Camargo. Então, no arrebatamento do coração, da fé, da convicção de Pedro de Camargo, ele está considerando todos da criação, desde os seres mais ínfimos, considerando a organização do próprio átomo, até o mais elevado espírito puro, para considerar todo esse encadeamento de amor, de trabalho e de harmonia em que o Pai Celestial estabelece para com todos nós essa oportunidade de crescimento e progresso. E ele se dirige aos seus irmãos na totalidade da criação. Irmãos meus, que vos encontrais abaixo de mim, não vos lamento, nem vos desprezo. Já fui o que ora sois. Na criação não há privilégios. Todos os seres têm capacidades e poderes para lutar e vencer.
melhorar e progredir. Em cada átomo do universo, o Supremo Artífice esculpiu a seguinte legenda: para a frente e para o alto. Entre o verme e a estrela há um ponto de contato. Nenhum ente, por mais mesquinho que seja, está esquecido do seu Criador. Vós que sois aves, que não semeais nem ceifais, que não tendes despensas nem celeiros, não é verdade que Deus vos alimenta? Vós que sois lírios, que não sabeis fiar nem tecer, não é certo que a vossa indumentária é mais bela e custosa que a dos áulicos de Salomão? Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, o item 7, quando Allan Kardec esclarece: se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência
Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, meu caro ouvinte, quando Jesus nos convida a não colocarmos tanta preocupação com as incumbências materiais, é para darmos mais valor ao Espírito. Quando Ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, significa que se estabelecermos o concurso do desenvolvimento das virtudes, cumprirmos os nossos deveres, ouvirmos a voz da própria consciência, trabalharmos, nos esforçarmos no bem, tudo mais nos será acrescentado. Então o equilíbrio, a probidade, a consciência plena do dever cumprido, o reconhecimento e satisfação das nossas conquistas, sem o desejo dos excessos e supérfluo, vai nos tornar muito mais sóbrios e com habilidade para adquirirmos tudo que seja necessário, e teremos a confiança com aqueles que possamos estabelecer concurso providencial no trabalho, porque assim, dignos, seremos melhor considerados, porque teremos disciplina, saberemos ser obedientes, esforçados, desejosos de desenvolver as habilidades necessárias no aperfeiçoamento. É aí então que não vamos desenvolver ansiedades, nem a busca frenética por aquisição de coisas que não necessitamos para a nossa evolução. E P. de Camargo conclui o seu brado de fé: todos vós fazeis parte da estupenda e maravilhosa orquestra da vida. O canto do rouxinol é tão necessário ao concerto universal como o pensamento de Newton. Nada de revoltas, nada de desânimos. Eu me interesso pelo vosso bem. Quero ardentemente o vosso progresso, pois sereis um dia o que eu sou na atualidade. Creio no vosso aperfeiçoamento e na vossa marcha ascensional, porque creio no Autor da vida e confio na sua justiça. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Eis a mensagem do Mestre convidando-nos a sermos dignos daquilo que pudermos angariar pelos próprios esforços, sem entesourar nada, sem buscar supérfluos, sem se permitir as ilusões, fantasias e fugas de consciência. E que a luz do Espírito refletida no corpo começa pelo nosso olhar, que estabelece a conexão com os nossos interesses, dos nossos pensamentos mais íntimos. Então, se os nossos olhos forem bons, o nosso espírito, meu caro ouvinte, terá luz. Mas se essa luz estiver dentro de uma perspectiva egoística, orgulhosa, de excessos e de vícios, então quão grandes serão os prejuízos que causaremos a nós mesmos. Nós temos o poder de transformar nossas vidas, meu caro ouvinte, tendo por diretriz
toda a segurança do amor de Jesus em seus ensinamentos aplicados na convivência, na comunhão, no exercício dos nossos atos, palavras, intenções e pensamentos, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.